Pronto. Agora, ok, estamos ao vivo para a resolução das questões. Quem tiver dúvida, é só sinalizar aí que a gente esclarece, tá? Que a gente tira as dúvidas. Vou resolver do meu jeito, claro. Pode ter outra resolução, outro tipo de resolução, tá? Mas eu vou tentar ser o mais didático possível aqui em cada resolução dessa, tá bom? Então, hoje, nós temos aí dia 29, né? Nós temos o nosso desafio das 7 de hoje, dia 29 de julho. Lembrando que eu venho sempre batendo nessa tecla, né? Amanhã vai para o YouTube, né? Inclusive, pode ter algumas pessoas que normalmente tem, pessoas que vão assistir pelo YouTube, né? Mas dá uma chegada no YouTube, não deixa de curtir também, não, né? Curtir ou comentar, porque aí ele vai vendo que os vídeos são relevantes, né? E aí indica para mais pessoas, tá bom? Então façam esse favor aí. Bora à questão número 1. Uma expressão numérica, né? Uma expressão numérica. A gente tem aí adição, multiplicação, potência, raiz quadrada. E aí, vamos lá. Eu vou resolver, eu já fiz essa questão em alguns momentos aí, em alguns encontros, né? Eu vou fazer do jeito que a gente fez lá, tá? Vamos fazer o seguinte, inclusive na aula passada também teve uma questão de expressão numérica que a gente fez a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Vamos quebrar, vamos fazer por partes, tá? Vamos fazer por partes, mas lembrando que isso aí é uma expressão só. Mas observem, vocês têm aí parênteses, né? E esses parênteses a gente deve começar a resolver primeiro. Então, se você observar, olha o que é que a gente tem. Aqui tem um parêntese, não é? Deixa eu pegar outra cor aqui. Aqui também tem outro parêntese, né? Vou pegar outra cor, esse aqui. Aqui também tem outro parêntese, certo? E ainda tem de quebra essa potência aqui, ó, que a gente já pode adiantar logo. Então, separei por cores para a gente efetuar por cores aí. Depois a gente junta tudo, certo? Então, olha só o que está falando nessa parte verde aqui. Nessa parte verde, ó. O que ele está falando? 5 ao quadrado mais 5, né? Não é isso que está aí? Então, 5 ao quadrado é 25, né? Mais 5, 30. Então, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 25 mais 5, né? Estou fazendo por etapa. Então, ali vai ficar 30, né? Aí vem o vezes, né? Agora, olha esse parêntese aqui. Você tem uma soma e uma multiplicação, né? O que é que a gente faz primeiro? A multiplicação. Então, aqui vai ficar o quê? Isso aqui é quanto? 7 vezes 9, 63, né? E 63 mais 1, 64. Tá? Só que esse 64 está elevado a 1 meio. Deixa aí, por enquanto. Aí tem um traço, né? Esse camarada aqui é quem? Quem é esse camarada? 2 à quarta. O que significa 2 à quarta? 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Isso aqui vai dar quanto? 16. Então, aqui vai dar 16, né? Não aparece sinal ali, mas é um vezes ali também, viu, gente? Tá junto, né? Do parênteses, está multiplicando. E aqui, raiz quadrada de 25 é 5. 5 mais 4, 9. Beleza? Eu fiz por etapa esses parênteses que tinha aí. Vocês entenderam o passo a passo que eu fiz? Tá? Entenderam? Agora venha, o que está meio que nos atrapalhando aí, de modo geral?
que não está nos atrapalhando? Esse 64 elevado a 1 meio. Gente, isso aqui significa uma radiciação, uma raiz. E aqui é o quê? A raiz quadrada de 64. Tá bom? Isso aí, 64 elevado a 1 meio, é a raiz quadrada de 64. Eu vou mostrar o porquê rapidinho, ó. Isso. Eu vou mostrar por quê. Olha só. A raiz quadrada de 64, né? Se a gente for observar, aqui é 64 elevado a 1, né? E aqui é raiz quadrada, então aqui tem o índice 2. Certo? Então, presta atenção, ó. 64 aqui dentro, né? Ele está elevado a 1, quando não aparece expoente é 1, e o índice da raiz quadrada é 2. Tá? O que acontece com toda raiz, seja ela qual for? A gente pode transformar a raiz numa potência, né? Numa potência de expoente fracionário. Como assim, prof? Olha só, imagina um sol aqui, né? É assim que a gente faz. Imagina um sol. Quem tá na sombra, que é 1, tá vendo? 1 ele tá na sombra. Esse 1 ele vai para o sol. E quem está no sol, que é o 2, nesse caso, ele vai para onde? Para a sombra. Então, 64 elevado a 1 meio, tá? Toda vez que você tiver um expoente fracionário, grava isso aí, ó. Um expoente que é uma fração, você pode transformar numa raiz, tá? Então, esse 1 meio quer dizer o quê? Raiz quadrada. Então, 64 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 64. Tá? A raiz quadrada de 64. Que é o quê? Deixa eu tirar isso daqui. Opa. Deixa eu tirar isso daqui, botar ele para cá. Que é o quê? Quem é a raiz quadrada de 64? 8. Tá? Vou dar só mais um exemplo, ó. Só mais um exemplo para vocês perceberem isso aí. Se você tivesse assim, ó, raiz quadrada, aqui é 3, e eu vou botar aqui 7 ao quadrado. Certo? Essa raiz se transformaria num expoente fracionário. Como? O 2, que está na sombra, vai para o sol. E o 3, que está no sol, vem para a sombra. Então, é isso aqui. Ó. Se transformaria nisso. Ficou claro? Vou pegar outro exemplo. Se você tivesse lá raiz cúbica de 2, certo? Você vai botar o 2, que é a base. Quem é que está aqui no 2? Elevado a quanto? Elevado a 1, né? Quando não aparece expoente é 1. Então, 1 vai para o sol e esse 3 vem para a sombra. Então, se transforma numa potência de expoente o quê? Fracionário. Pronto, podemos resolver agora. Então, aqui ficou 30 vezes. Quem é 64 elevado a 1 meio? É a raiz quadrada de 64, que é 8, sobre, né? Sobre 16 vezes 9. Tá? Isso aqui, Paty, ele é explicado basicamente no 8º, 9º ano do ensino fundamental. Enfim, se a gente entrar em alguns detalhes aí, muitos alunos nunca viram isso, o professor não ensinou, ou não tinha professor, ou não viu essa aula, ou viu e esqueceu. Tem vários motivos aí. Mas isso aí é ensinado, né? Eu mesmo trabalhei esse ano, no meu 9º ano, esse tópico. Eu trabalhei no 9º ano esse tópico com os meus alunos de 9º ano. Né? Quando a gente trabalha potenciação e radiciação, é falado sobre isso. Viu? É demonstrado, é tudo mais. Mas aqui não cabe demonstração, né? Mas é demonstrado por quê e tudo mais. Não, Dó, eu perguntei no sentido da questão do concurso mesmo. Se aparece só para complicar ou tem algum propósito? É expressão. Tudo que pode aparecer na expressão numérica vai aparecer. Ah, Inclusive isso, ó. Na banca FCC cobrou, né? Em uma determinada prova. O que é que a certo. gente vai fazer aqui? Simplificar. Ó, 8 dividido por 8
dá 1. Tem que estar preparado para tudo, né? E 16 dividido por 8 dá 2. Confere? Vamos simplificar o 30 e o 9. 30 por 3 dá 10, não é? E 9 por 3 dá 3. Podemos simplificar quem mais aí? Quem mais? O 10 e o 2, né? 10 dividido por 2 dá 5. E 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Dá 1. Sobrou o que, então? Em cima sobrou 5 e embaixo sobrou o 3. Resposta: 5/3, gabarito, letra E. Tá bom? Eu aposto que a maioria, quando vai fazer essa questão, trava aqui, ó, nessa parte. Tá? Então, aposto que a maioria travou aqui, ó. Travou nessa parte aqui. E agora eu mostrei para vocês o que é que significa isso. Grava aí, e se aparecer de novo, você já sabe. Beleza? Para você ver. Complicadinho, né? Essa parte aí. A parte aqui dentro, né? Isso aqui estava de boa, isso aqui também estava de boa, aqui sossegado, raiz de 25 mais 4 de boa. O que pegou mesmo foi isso aqui, ó. Mas agora já sabe o que é, né? Toda vez que aparecer, a potência é o primeiro a resolver, né? Só que assim, dentro da potência, a gente tem como prioridade o parêntese, né? Aí, por exemplo, aqui nesse parêntese, o que é que a gente fez primeiro? A potência, entendeu? A gente pegou o 5 e elevou ao quadrado, tá? Aí a gente foi fazendo parênteses. Aqui, como só tinha potência, fez a potência. Aqui, o que é que a gente faz primeiro? A raiz. Potência e raiz primeiro. A gente fez raiz de 25, que deu 5, e depois somou 4, entendeu? Potenciação. Quais são as ordens, na verdade? Ó, parêntese, colchete e chaves, né? E dentro deles, potência e raiz, radiciação, né? Potenciação e radiciação. Multiplicação e divisão, na ordem que aparecer. Se aparecer a divisão primeiro, é a divisão primeiro. E, por último, adição e subtração. Adição e subtração é sempre por último, na expressão numérica. Fechou? Prontinho. Vamos para mais uma? Número 1 já foi. Se precisar de novo, refaz, como eu já falei, né? Que vocês devem trabalhar. Pega as questões que vocês tiverem dificuldade depois que ver a resolução, pega as que vocês tiverem dificuldade, refaz, ensina para alguém, vai fazendo esse processo, certo? Vamos ver a próxima? Agora peguei Instituto OCP, de matemática, Instituto OCP, ó. Aqui, na verdade, é uma questão de frações e porcentagem, né? Fração e porcentagem. Então, para a gente trabalhar, a parte de fração e porcentagem está ótima. Olha só. Inclusive, foi penal de algum lugar essa questão aqui, ó. Polícia Penal de algum lugar. Não lembro se foi Minas Gerais, não lembro. Não me recordo agora, mas ela foi Polícia Penal. Durante uma operação para transporte de detentos entre as unidades A e B, olha o que ele fala, constatou-se que 3/5 dos 150 presos de A foram transferidos para B. Então, foram transferidos de A para B 3/5 dos 150, né? Sendo que, destes transferidos, 40% eram de quê? Alta periculosidade. Admitindo apenas o exposto, determine quantos presos de alta periculosidade foram transferidos e assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é que vocês deveriam fazer nessa questão? Descobrir quantos presos foram transferidos de A para B, né? E ele fala aqui, ó, 3/5 dos 150. Então, foram transferidos, vou botar aqui, ó, transferidos, né? Transferido. Do de da, né? É o quê? Multiplicação, né?
Então, 3/5 de quanto? 150. Dos 150, né? Tá aí. Duas maneiras. Ou você multiplica e depois divide, ou você divide e depois multiplica. Eu gosto de dividir primeiro, ó. Que fica de boa. 150 dividido por 5 dá quanto? 30, né? 30. E 3 vezes 30 dá quanto? 90. Já tem a letra D ali chamando, né? Mas calma que não é ela, não. Aí ele fala, destes transferidos, ó, destes transferidos, ou seja, dos 90, né? Dos que foram transferidos, ou seja, dos 90, 40% eram de alta periculosidade. Vou botar aqui, ó, alta periculosidade. Certo? De alta periculosidade. Quanto? 40% de quanto, gente? De 90. Porque não é do total, é dos transferidos. Então, 40% dos transferidos era de alta periculosidade. Olha o que é que a gente vai fazer. Tem esse zero aqui, que a gente vai cancelar com esse. E esse zero com esse. Sobrou o que para a gente ali? Sobrou 4 vezes 9, que dá quanto? 36. Gabarito alfa. A de aprovado. Amém? E aí, dificuldade dessa questão, vocês acharam o quê? Alta, baixa, média? Eu ia fazer por regra de 3. Qual parte? Tem nada não, mas não precisa não. Fração de algo, porcentagem de algo, é só multiplicar. A fração pelo valor e a porcentagem pelo valor. Não precisa regra de 3, não. Embora saia o resultado, mas não precisa, não. Viu? Fração de algo. Esse de quer dizer o quê? Multiplicação. Porcentagem de algo quer dizer multiplicação também. Esse de quer dizer multiplicação. Então, basta multiplicar. Tá? Boa questão. Tranquila, não forçou muito. Quem tinha conhecimento aí de frações e de porcentagem, né? Deve ter se dado bem nessa questão aí. Certo? Vamos para a próxima? Número 3. Quem aí pode me dizer que... Vamos lá. Quem já estudou comigo aí, tem algumas pessoas que estudam comigo até hoje, né? Tem outras que são convidados, estão vindo aí, não são meus alunos oficialmente, mas estão aqui junto, né? Estudando comigo também nessa parte. Mas e aí? Essa questão aí a gente resolveria com qual conhecimento que a gente adquire no curso, né? Eu já falei que isso aí é bem clássico, né? Bem clássico. E aí, qual o conhecimento que a gente aprende no curso que a gente vai usar para resolver essa questão? Enquanto vocês pensam, eu vou ler. Ó. No estacionamento da reitoria há apenas motos, 2 rodas, e carros oficiais, 4 rodas. Ao todo, contam-se 35 veículos e 110 rodas. E aí, gente, eu falo direto isso quando eu dou essa aula. Ninguém, oh meu Deus, que decepção. Sistema, graças... que susto, viu? Pensei que ninguém ia dizer sistema, isso. Questão clássica de sistema, gente, clássica. Quer ver mudar isso aí? Botar numa fazenda tinha porcos e galinhas e contar o número de pés, né? Sabe que porco tem, se não for manco, né? Tem 4 pés. E galinha tem 2 pés, né? Então, clássico, são tipo questão clássica. Carro e moto aparece direto, né? Aí você pode fazer adição, método da substituição, fica à vontade. Vamos lá. Primeira informação é um sistema, viu? Que motos mais carros. Quantos veículos ele contou? 35. Ó.
Beleza? E quantas rodas? 110, né? Só que moto tem 2 rodas. Então, vai ficar 2M e carro, 4 rodas, né? 4C, igual a quanto? 110. Pronto, você montou o sistema. Ó, motos mais carros dá quanto? 35. Agora as rodas. Cada moto tem 2 rodas, então 2M mais 4C, cada carro tem 4 rodas, dá quanto? 110. Tá? A gente não vai colocar X e Y para facilitar a nossa vida, né? Moto e carro a gente vai usar MC. Beleza? Ele quer saber quantos carros, ó. Se 5 carros saírem do estacionamento para uma missão, quantos carros restarão? Se a gente quer saber, aí chegamos no sistema, né? Você vai usar ou o método da adição, fazendo uma pequena mudança, que eu vou fazer também, ou o método da substituição. Vamos fazer pelos 2 métodos. O primeiro método que eu vou usar é o método da substituição. Como eu quero achar o número de carros, eu vou isolar M na primeira. Ó. Eu vou pegar esse C e passar para o outro lado, tá? Então, vai ficar assim, ó, M igual a 35 menos C. Beleza? Então, M é 35 menos C. No lugar de M, vai ser 35 menos C. O que é que eu faço agora? Eu pego essa segunda, o nome já diz, substituição, né? E eu vou substituir. Então, aqui vai ficar 2, só que é 2M, não é? Mas quem é M que a gente acabou de achar? 35 menos C. Fecha. Mais 4C igual a quanto? 110. Olha que maravilha. Certo? Substituir. M vale isso. Então, no lugar de M, eu coloquei isso. É simples assim. Vamos fazer o que aqui? Esse 2 tem que fazer a distributiva, né? Esse 2 tem que fazer a distributiva. Então, aqui vai ficar o quê? 2 vezes 35, 70. 2 vezes menos C, menos 2C. Continua, mais 4C, igual a 110. Tá? Agora se liga aqui, ó. Menos 2C mais 4C, 2C. E o 70 passa para o outro lado. Vai ficar 110 menos 70. E 110 menos 70 é quanto, turma? 40, né? Venha para cá. Então, C igual 40 dividido por 2. C igual a quanto? 20. Cuidado que tem um 20 ali, né? Só que ele fala o quê? Se 5 carros saírem, ó. Se 5 carros saírem, quantos que restarão? Restarão, né? Então, 20 saiu 5, vai restar quanto? 15. Ok? Portanto, gabarito D de Dan Reis aqui. Se eu quisesse voltar para achar, se eu quisesse voltar agora para achar moto, faria como? Moto. Moto vai ser 35 menos carro. Quantos carros a gente achou? 20, né? Então, moto seria quanto? 15. Isso. 35 menos 20, 15. Aqui é o número de motos, certo? E aqui foi o número de carros. Certo? Vamos testar na calculadora aqui para vocês verem. 110 rodas. 20. Bota entre parênteses. 20 vezes 4, né? Mais moto. 15 vezes 2. Fecha parêntese. Quantas rodas dá? 110. Visto? Ó, 20 carros, cada um com 4 rodas, e 15 motos, cada uma com 2 rodas. Quando a gente faz essa operação aí, né, do número de rodas, acha quanto? 110, que foi justamente o que a questão falou. 110, né? Então, confirmado. E o somatório de carro e moto, 35. Agora, eu vou botar o mesmo sistema, só que eu vou resolver por adição. Eu vou fazer uma pequena modificação e vou resolver por adição. Olha só.
que a gente tem? Vou botar o sistema aqui de novo. M mais C igual a 35, né? E 2M mais 4C igual a 110. Olha só, eu não tenho como aplicar a adição aqui, porque eu não vou ter como cancelar ninguém, não é? Não vou ter como cancelar ninguém. Porém, se eu chegar aqui em cima, nesse aqui, ó, na primeira, e multiplicar por menos 2, aí você vai me perguntar, professor, por que por menos 2? Porque aqui tem mais 2, ó. Aí, se eu multiplicar por menos 2, vai aparecer o menos 2 aqui, e eu vou poder fazer o quê? Cancelar. Tudo bem? Se fosse 3, eu ia multiplicar por menos 3. Se fosse 4 aqui, eu ia multiplicar por menos 4. Mas por que eu quero cancelar a moto? Porque eu cancelando a moto, eu vou ficar com quem? Com o carro. Então, olha só. Multiplicando a de cima por menos 2, vai ficar assim, ó. Menos 2M, menos 2C, igual a menos 70. Confere? Dobrei todo mundo. Embaixo, a de baixo mantém, né? 2M mais 4C igual a 110. Agora sim. Agora eu vou aplicar o que aqui? A adição, ó. A adição. Vou somar as duas, tá? Só que quando eu somar as duas, olha o que é que vai acontecer. Esse 2M cancela com esse 2M, né? Vai ficar o que aqui? 4C menos 2C, 2C. E 110 menos 70, 40. Então, C igual a quanto? 40 dividido por 2. C igual a quanto? 20. Tá bom? Então, poderia fazer dessa forma também, que é o método, aí foi o método da adição, naqueles probleminhas de sistema que a gente resolve. Dúvidas, perguntas, pode fazer. Se tiver alguma dúvida, pode fazer para a gente esclarecer. Se eu não souber, com certeza, algum aqui dos que estão conosco, né, saberão como tirar dúvida aí. Vamos lá? Alane, Amanda, Brendo. Eu tenho que falar Brendo. Se eu falar Breno, ele se reta comigo. Mas tem Breno aí também. Breno Lima, Bruna Cunha, Bruna Bispo, Cleide. Eu sempre faço a chamadinha, né? Danilo, Darlan, Érica Pereira, na verdade, Érica Brito, tem muita Érica aqui. Érica Custódio, Flávia, Ellen, Júnior Sena, Laura Souza, Levi Santos, Luana, Luiz, Maiane, Mili, Pereira de Souza, Natália, Patrícia, Rafael, Sandy, Silvana e Tiago. Os guerreiros aí de hoje que aceitaram o convite estão aqui, né? Tem umas figurinhas marcadas aí, que não estão perdendo uma. Bom assim. Ó, top, viu? Já tem meu coração, essa galera aí, que tá fiel. Toda vez que eu chamo, tá aqui. Maravilha, muito bom. Certo, povo? Vamos para mais uma? Tomar uma água aqui só, rapidinho. Vou chamar logo a questão aqui. Eita, a questão do emoji, né? Ah, professor, eu quero mexer no celular. Então, mexa no celular. Tem uma questão de emoji aí para você, ó. Uns emojis engraçados. Tá bom? Beber uma água aqui para a gente fazer essa questão. Estou de volta. FCC, né? Considere a imagem abaixo. Está logo embaixo aqui, viu? É porque aí ficou curto para colocar. Em que cada emoji diferente corresponde a um valor numérico diferente. Ele saiu de letras, né? Letras, e passou a usar o quê? Emojis. Aí ele quer saber o valor numérico desse emoji aqui, ó. Esse emoji é emoji de sono, né? Tá aqui, ó. Na lista de vocês está assim, na questão da prova também. Tá bom? Aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Temos que pensar por onde nós vamos começar. Né?
Então, nós temos que pegar uma estratégia aí de por onde nós vamos começar. E aí, qual é a recomendação que vocês fazem? Vamos começar por onde? Pela 1, pela 2 ou pela 3? Pela 3, né? Por que pela 3, prof? Nós temos dois emojis iguais que somados dá 14. Né? Então, a gente já deduz, já descobre, né? Que cada emoji desse, da linguinha, vale quanto? 7. Certo? Melhorar esse 7 aqui. Então, cada emoji desse vale 7. Ó, já descobrimos um, né? É o que eu quero? Não. O que eu quero é o do soninho. Tá? Então, já que esse emoji aqui vale 7, esse também é 7, é o mesmo, esse daqui também vale quanto? 7. Vou botar aqui, ó. 7. Tá? Olha a sacada agora. Olha a sacada. Presta atenção que vai te ajudar bastante nisso. Se tu olhar aqui, tu tem o soninho mais o emoji de óculos. Vale quanto isso? Vale 7, né? Não é isso? Só que aqui em cima tu tem também, ó, o soninho mais o emoji de óculos. Então isso aqui também vale 7. Concordam? Não é isso? Pronto, vou chamar aqui de X. Vou chamar aqui de X. Então, o que é que a gente tem daqui? O que é que a gente tem daqui? Que 7 mais 7 mais X é igual a quanto? 24. Certo? 7 e 7 são 14, né? 14 mais X igual a 24. Passa o 14 para o outro lado. 24 menos 14. Então, X vale quanto? 10. Então, esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, ele vale 10, que a gente acabou de descobrir. Pronto. Agora, vamos lá. Vou chamar o soninho aqui de Z. Ou melhor, de Y, né? Não chamei nada de Y. Y. E esse camarada aqui, que a gente já viu, né? Vale quanto esse aqui? 10, né? Então, vai ficar o que ali? Y mais 10 igual a 7. Passando 10 para o outro lado, y igual a 7 menos 10, né? Y igual a quanto? Menos 3. Pronto. Então, aquele emoji de soninho, que eu chamei de Y, ele vale menos 3. Está aqui a resposta, ó. Mais uma vez, de Dan Reis, que é o emoji de soninho. Era, assim, uma maneira bem mais tranquila de resolver essa questão. E aí, dúvidas? Eu sei que teve gente que chamou de X, Y e Z e foi montando os sistemas, aí ficou uma confusão. Mas se tivesse essa sacadinha aí, né, de saber que isso aqui vale 7, é a mesma coisa disso aqui, então isso aqui também vale 7, já mataria a questão como a gente fez aí. Perguntas, dúvidas? E aí? Se não tiver, eu vou avançar, viu? Vou para a próxima. Maravilha. Vamos lá. Próxima. Instituto OCP. Esse comando aqui, vamos pensar primeiro no comando. Esse comando aqui, o número de equipes distintas que podem ser formadas. De novo, o número de equipes distintas que podem ser formadas. Que assunto. Que assunto. Só pelo comando da questão. Que Se é assunto. permutação? Não. É Não necessariamente. O genérico. O assunto genérico. Combinatória, análise combinatória. Análise combinatória, né? Aí a gente vai ver o que é que a gente vai usar, né? O que é que a gente vai usar? Vamos lá. Se a gente vai usar tracinho, se a gente vai usar arranjo, se a gente vai usar combinação, se a gente vai usar permutação. Tracinho é mais Olha fácil. Olha o que ele diz. Para formar uma equipe de brigada de incêndio, dispõe-se, né, de 6 homens
e 5 mulheres, tá? Vou botar assim, ó. 6 homens, para homenagear as meninas aí, Rosinha, e 5 mulheres, tá? Sabe-se que a equipe deve ter exatamente 4 pessoas, sendo obrigatoriamente 2 mulheres e 2 homens, né? Falei invertido, mas não tem problema não. Olha só, 2 mulheres e 2 homens. Então você vai pensar o quê? Você vai pensar o quê? Primeiro, de cara, dos 6 homens, vai escolher 2. E das 5 mulheres, vai escolher 2. Confere? Esse problema que a gente tem uma quantidade maior para escolher uma quantidade menor, vai ser arranjo ou combinação. Só que tem mais coisa. Olha o que ele fala. Além disso, um dos homens, que é o senhor João, ele é especialista e deve fazer parte da equipe. Opa! Então, seu João está escalado. Seu João é especialista, seu João tem que estar na equipe. Então, você tem 2 situações, né, de escolha. Você tem que escolher os homens e as mulheres. Tá bom? Aí eu pergunto a vocês, os homens têm quantos para escolher quantos? Os homens têm quantos para escolher quantos? Os homens. 6 para a escolha de 2. Não, 6 para escolher um, cara pálida. Por quê? Porque Seu João já está no bagulho da equipe. Então só sobra uma vaga. E, na verdade, não é nem 6, né? É quanto? 5, né? 5 para escolher um. Perdão, não é 6, não. Se seu João já está. Certo? Um dos homens, que é senhor João, ele já está. Então, sobram 5 para escolher uma vaga. Confere? Seu João já está. E as mulheres? 5 para escolher 2. E esse I, o I faz o quê? O I na análise combinatória e na probabilidade, o I faz o quê? Toma. Isso, multiplica. I multiplica ou soma. Não é isso? Então, pronto, tá aí. Agora a pergunta que não quer calar. Essas escolhas dos homens e das mulheres serão arranjo ou combinação? E aí? A ordem importa ou a ordem não importa? Vamos pensar aqui. Das 5, vai escolher 2 mulheres. A ordem importa ou não importa? É combinação. A ordem importa ou não importa? Não importa, né, Davan? Combinação. Então, aqui vai ser combinação. E aqui tanto faz, mas vai ser combinação também. Então, eu vou achar essas 2 combinações aí. E depois eu vou fazer o quê? Multiplicar. Entendam. Tem 6 homens para escolher 2. Porém, seu João já tem que estar. Seu João deve fazer parte da equipe. Então, sobram 5 homens para escolher mais um. Se seu João já está, né? Mulheres. Tem 5 mulheres para escolher 2. Então, 5 para 2. Como a ordem desses elementos aqui, ó, das mulheres e dos homens, não importa, é combinação e combinação. Agora a gente vai calcular. Vamos lá. Vamos calcular a combinação aqui, ó. Combinação de 5 para 1. Precisa fazer? Não. Toda vez que for para 1, é o próprio número. Então, aqui dá quanto? 5. A outra, combinação de 5 para 2. Vamos ver? O que é que eu faço aqui? Rápido, combinação rapidinha. Abro esse fatorial embaixo. Vai ser o quê? 2 vezes 1. Tem 2 fatores embaixo. Então, em cima, também tem que ter 2 fatores. Então, vai ser quem? 5 vezes 4. Posso simplificar? Posso. 4 dividido por 2 dá 2. E 5 vezes 2 dá quanto? 10.
Pronto, morreu Maria Preal. Aqui dá quanto? 5. Aqui dá quanto? 10. 5 vezes 10. 5 vezes 10 dá 50. Portanto, gabarito bravo, bravo, bravo. Se fizesse 6 para 2 na primeira, daria 6 para 2, daria 15 vezes 10, né? 150. Eu não tinha gabarito, não. Mas se fizesse 5 para 2, 5 para 2, daria 10 vezes 10, 100. Então, poderia ter algum problema aí, né? 6 para 1 ficaria 6 vezes 10, 60. Daria a letra C. Vai, povo. Questão 5. Antepenúltima questão de hoje. Tem alguma dúvida? Ficou claro? Questão de análise combinatória. Um tipo de questão clássica. Está sendo questão clássica essa daí, viu? Tem aparecido várias e várias vezes questões como essa. Tá? Pronto. Nas próximas listas vai aparecer de novo e aí vocês já vão ter um domínio, né? Fala, Pereira. Pode fazer. Professor, boa noite. Sim. Boa. Só uma dúvida que eu fiquei. Aqui era João e tinha que estar incluído, né? Aí Aham. de 6 caiu para 5. Por que as Isso. mulheres também foi para 5, sendo que eram 2 homens e 2 mulheres? Mas são 5 mulheres. São 5 mulheres? É, Eu ouvi 6. 5 mulheres. Tá bom? Os homens tinham isso aqui, ó. 2 homens, mas seu João já está, né? Aí só sobra o quê? Uma vaga. Então, dos 6 homens, sobram 5, né, para uma vaga. E mulheres tinha 5 para 2. Foi o que a gente fez. Adiante. Vamos lá. Boa. Olha essa daí da FCC. Ana, Bruno, não é Carta, não é Carla, tá? Carla organizaram uma rifa para arrecadar dinheiro para a viagem de formatura. Se liga nessa questão. Os 3 venderam 94 bilhetes ao todo e arrecadaram R$ 2.350. Bom, para que ele deu essa informação? Para a gente usar na questão, óbvio, mas, acima de tudo, para a gente descobrir qual o valor do bilhete. Certo? Então, aqui a gente tem como descobrir, ó, o valor de cada bilhete, né? Como é que a gente vai descobrir o valor do bilhete? Fazendo a divisão. Vamos descobrir o valor do bilhete. Então, é R$ 2.350 dividido por 94, para a gente descobrir o valor do bilhete. Se eles venderam 94 bilhetes, né, e deu ao todo R$ 2.350, a gente consegue descobrir. Vamos fazer a continha? 2.350 dividido por 94, né? Quantas vezes o 94 cabe em 235? Quantas vezes o 94 cabe em 225? 2 só, né? Acho que 2 só. 3 passa. Né? 3 passa. Então, só cabe em 2 vezes. 2 vezes 194 dá 188? Isso. 188. Falta quanto para 235? 47, né? 47. 12 mais 35, 47. Baixa o zero. Quantas vezes o 94 cabe em 470? 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 9, 45. Com 2, 47. Isso. Menos 470, aqui dá quanto? 0. Isso significa que cada bilhete custa quanto? R$ 25. Pronto. Guarda aí essa informação, né?
Já sabemos que cada bilhete custa R$ 25. Agora vamos realmente, propriamente dito agora, vamos resolver a questão. Olha o que ele fala. Carla vendeu 20 bilhetes a mais do que Bruno. De novo, Carla vendeu 20 bilhetes a mais do que Bruno. Eu dei essa dica em uma questão ontem, né? Está falando de Carla em relação a Bruno. Vamos botar logo aqui, né? Ana, Bruno e Carla. Então, ele falou que Carla vendeu 20 bilhetes a mais do que Bruno. Está falando de Carla em relação a Bruno. Onde é que vai o X? Em Bruno. Confere? Então, o X vai em Bruno. Se Carla vendeu 20 bilhetes a mais, então Carla vai vender... Aliás, peraí. Última forma. Vamos ler tudo aqui primeiro. Carla vendeu 20 bilhetes a mais do que Bruno. E Bruno vendeu 10 bilhetes a mais do que Ana. Pronto. Tem essa relação aí, né? Ó, tá falando de Carla para Bruno e de Bruno para Ana. Onde é que vai o X? Em Ana. Quase que eu ia me passando nisso, mas li de novo. Então, o X vai em Ana. Vamos ler de novo? Bruno vendeu 10 bilhetes a mais que Ana. Então, Bruno vendeu X mais 10. E Carla vendeu 20 bilhetes a mais que Bruno. Então, Carla vendeu X mais 10 mais 20. Ou seja, Carla vendeu X mais 30. Antes de eu avançar, vamos ver se a gente fixou isso aí. Se isso aí está de boa aí. Deu para entender ou não? O que foi que a gente fez aí? Antes da gente avançar. Pronto. Porque ele falou de Carla para Bruno e de Bruno para Ana. Então, o X vai em Ana. Aí depois eu vou botando as outras informações. Certo? Aí Ana é X, Bruno é 10 a mais, X mais 10. E Carla é 10 a mais do que Bruno. Ó, para não confundir e botar X mais 20, tá? Carla é 20 a mais do que Bruno. Se Bruno era X mais 10, mais 20, fica X mais 30. Mas a gente sabe quantos bilhetes eles venderam, né? Então, ó, X de Ana, X mais 10 de Bruno, mais X mais 30 de Carla, tem que dar quantos bilhetes? 94 bilhetes, né? X mais X mais X, 3X. E 10 mais 30, 40. Igual a 94. Passa para lá. 3x igual 94 menos 40, né? 3x igual a quanto? 54. Passa dividindo. 54 dividido por 3. X igual a quanto? 18. X é 18. Ele quer saber quanto que Bruno arrecadou. Quanto que Bruno arrecadou. Então, Bruno vendeu quantos bilhetes? Vamos ver? X é 18. 18 mais 10 dá quanto? 28. Então, Bruno vendeu 28 bilhetes. Só que a pergunta é quanto que ele arrecadou, né? Então, 28. Cada um custando R$ 25. Vamos fazer a continha aqui embaixo? 28. Cada um custando R$ 25. Vamos ver quanto é que ele vendeu, né? Quanto que ele arrecadou. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Somando, 0, 10, vai 1, 7, né? Então, ele arrecadou quanto? R$ 700 é a nossa resposta. Gabarito na letra alfa. Maravilha. Né? Uma questãozinha cheia de informações, mas
que dava para a gente fazer usando aí a álgebra, né? Usando letra, usando esse X aí no lugar do número. Tá bom? Restou alguma dúvida aí? Se tiver, fala que a gente esclarece. Se não tiver, a gente vai para a última. X mais 20, né, Cleide? Isso. É porque essa era uma confusão possível nessa questão, né? Mas tem que se ligar o quê? Que ela vendeu 20 a mais que Bruno. Como o Bruno já era X mais 10, e ela vendeu 20 a mais, ficou X mais 20. Beleza? Era uma confusãozinha que ia gerar nessa questão. Mas tá aí. De boa. Vamos para a última, né? A última eu já fiz. A última vocês vão usar o que a gente viu aqui, ó, na análise combinatória, na questão 5, né? Vocês vão usar nessa última. Ah, não, perdão. Achei que era de combinação, mas não é não. Determine, eu estava confundindo com outra lista. Determine quantos anagramas, sequência de letras com ou sem sentido, podem ser formados com a palavra Unirio. Né? Eu tenho 10 minutos aqui para bater a 1 hora, né? Que é previsto aqui, né? 1 hora, 10 minutos não, 8. São 23h12 agora. Tem 8 minutos para bater. O que diacho é esse negócio de anagrama? Olha só. Eu gosto de usar sempre essa palavrinha aqui, sol. Sol. O que é anagrama de sol? O que são os anagramas de sol? É você mudar as letras de sol, formando novas palavras. Então, S, L, O, né? L, S, O, L, O, S, O, L, S, O, S, L. Então, Sol tem quantos anagramas? Sol tem 6 anagramas. A palavra Sol. Certo? Só que a palavra ovo só pode ser o quê? V-O-O, O-O-V. Então, o ovo tem 3 anagramas. Tem um detalhe importante que separa essas duas coisas, né? As duas palavras possuem 3 letras. Porém, sol não tem repetição e ovo tem repetição. Não é? Como é que eu calcularia os anagramas de sol? Faria assim, ó. Permutação simples de 3, que é simplesmente 3 fatorial. E 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 6. Certo? Já ovo, não. Ovo também tem 3 letras, né? P3. Só que ovo tem 2 letras O repetidas. Então, com 2, e por que esse 2? 2 dá repetição, né? Então, aqui ficaria como? Em cima, 3 fatorial. E embaixo, 2 fatorial. Certo? 3 fatorial, a gente viu que dá quanto? 6. E 2 fatorial, 2. 6 dividido por 2, 3. Confere? 3 daqui e 6 daqui. Então, Sol é uma permutação simples. Não tem letra repetida. Tá? Ovo é uma permutação com repetição. Tem letra repetida. E a palavra Unirio, que foi a questão aí? Permutação de quantas letras ao todo? 6. Só que dessas 6, 2 são letra I repetida. Certo? Como é que a gente arma isso? Ó, como é que fica. Em cima, 6 fatorial. Embaixo, 2 fatorial. Dúvidas? Não? Vamos fazer a conta agora? Vai ficar como aqui? Em cima, né? O fatorial de 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo, 2, 1. Esse 2, 1 anula, cancela com esse 2, 1, né? Está multiplicando por 2 vezes 1, dividindo por 2 vezes 1, cancelou. O que sobrou para a gente? 6 vezes 5, 30.
4 vezes 3, 12. E 30 vezes 12 dá quanto? 360. Portanto, nosso gabarito, alfa. Mais uma vez aí, letra alfa. Fechou? Então, isso que é uma questão aí de permutação, né? Para finalizar, só pegar uma outra palavrinha aqui, para deixar massificado isso aí. Arara. Arara. Quantos anagramas tem a palavra arara? Vamos lá? Permutação. Arara tem quantas letras? 5, né? Só que a letra R se repete 2 vezes e a letra A se repete 3 vezes. Como é que a gente arma isso aqui? Só vai fazer assim, ó. Em cima, 5 fatorial, que é o total, né? Embaixo, 2 fatorial e 3 fatorial. Pronto. Vamos fazer agora? Abrindo os fatoriais, que a gente já mostrou, né? 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo, 2, 1 e o 3, 2, 1 de novo. Ó. Tá? Cancelando esse 3, 2, 1, 3, 2, 1, né? Simplificando. 4 dividido por 2 dá 2. Resultado final, 5 vezes 2, 10. Então, a arara tem quantos anagramas? 10 anagramas. Tá bom? Maravilha. Concluímos mais uma dentro do horário estipulado, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, quem está assistindo pelo YouTube, já deixa o likezinho, já comenta, né? Pode mandar para outras pessoas. Gente, só esclarecendo, esses eventos, eles são gratuitos, vocês já sabem disso, né? Então, podem divulgar para os inimigos também, para os amigos, para os inimigos, podem divulgar. Ó, está tendo um desafio lá de Dan, né? Ele está resolvendo questões, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, no horário de 22h20. Por que esse horário? Porque a maioria dos cursos terminam 22 horas, né? Aí dá tempo você ir para casa, não precisa correr, chega em casa com segurança, pelo amor de Deus, tá bom? Chega em casa de boa, conecta no celular ali. Tem gente que nem vai para casa, né, Breno? Conecta no celular, no computador e assiste a live, tá bom? Ah, não pude assistir no dia, não se preocupa. Se inscreve no canal do Prof, que no outro dia vai estar lá no YouTube. Tá bom, meu povo? Fiquem com Deus, bom descanso. Sexta-feira tem outro desafio. Até lá, fiquem com Deus. Fui.